Olá, está começando mais um Câmara Rio Debate especial Notícia Preta. No programa de hoje, a gente vai falar sobre os desafios que nós, mulheres, enfrentamos nessa sociedade comandada majoritariamente por homens. As mulheres estão na base da pirâmide social, principalmente as mulheres negras. Faltam mulheres em cargos de liderança. E para as mães é tudo muito mais difícil. Muitas são chefes de família e vivem uma maternidade praticamente solitária. Para conversar sobre tudo isso, estão comigo hoje aqui no estúdio 3 convidadas. Eu começo com a escritora, assistente social e coordenadora do livro Mães Pretas, Maternidade Solo e Dororidade, Tainá Brigues. Seja muito bem-vinda, Tainá. Muito obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui com todos falando sobre esse tema tão relevante para a nossa sociedade. A gente precisa falar sobre maternidade, a gente precisa falar sobre mães e com todas essas convidadas aqui, eu agradeço a oportunidade. Também está aqui conosco a psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental, mestranda em psicologia social e coautora do livro Nós por Nós e também colaboradora do coletivo de estudos de psicologia africana do espaço AIA, Carolina Santos. Seja muito bem-vinda, Carolina. Obrigada, Thaís. Agradeço a presença de todo mundo. Tá, e o convite, eu acho que é a confiança, né, para a gente poder embasar essa troca e ampliar esse debate. E a nossa terceira convidada de hoje é Yamara Viana, professora de História da UERJ e da PUC-Rio. Seja muito bem-vinda, Yamara. Obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco, né, sobre as nossas perspectivas, pesquisas e olhar sobre essa sociedade, como você muito bem colocou, ainda muito machista, racista, enfim, obrigada. Qual mulher não tem uma história de preconceito e misoginia para contar? Quem nunca ouviu aquela frase, mas se não tivesse com uma saia curta, isso não aconteceria. Mulher não sabe dirigir, mulher não é amiga de mulher. Nós somos desqualificadas, questionadas, silenciadas e temos que provar o tempo todo o quanto nós somos capazes. Quando a mulher é negra, ainda tem que enfrentar atitudes racistas a vida inteira. E o que é mais cruel? Muitas vezes esse racismo ele começa na infância. É o que a gente vai ver na reportagem. 6 meses sendo excluída e insultada por colegas de turma. Maria Antônia, com apenas 7 anos de idade, foi alvo de ataques racistas na escola. As tranças foram motivo de piada. A menina foi xingada e teve sua capacidade intelectual questionada. Por medo, Maria Antônia não quer ir à escola. Desde março ela estava reclamando que ela ficava sozinha sentada na cadeirinha, né? E eu fui digerindo isso, assim, em dor. Ela falava comigo, mamãe, eu não quero ter amigos, porque ter amigos é muito ruim. Eu falei, mas por quê? Porque eu fico sozinha, sentada na cadeirinha. Eu falei, mas como você pode ficar sentada sozinha na cadeirinha? Você tem 2 espaços, você tem 2 lugares. Ela falou, hoje eu novamente, desde março. E aí eu fui aguentando março, abril, maio. Hoje eu fui chamada de feia, hoje eu fui chamada de burra. Hoje as crianças que sentam, hoje a menina que sentou comigo falou que, eu falei assim, minha mãe vai ter muito orgulho de mim pelas minhas notas. Aí uma das meninas veio e falou assim, de você, que esse cabelo que você tem, que essa cor que você tem, que essas notas baixas, foi assim, o estupim para eu poder fazer um vídeo e falar sobre o racismo, né? Maria está sendo acompanhada por psicólogos, mas a situação também despertou gatilhos emocionais em sua mãe, Rosilaine, que lembra dos episódios de racismo que sofreu na infância. Me remeteu vários gatilhos, assim, porque eu, quando eu tinha 10 anos de idade, eu ficava também sozinha na escola e uma criança, 2 meninos brancos, vieram e cortaram metade do meu cabelo. Eu tinha uma trança, eles me deram a trança na mão com um laço e me deram uma giletada, que fica até hoje aqui a marca, entendeu? Foi uma marca de gilete, assim. Só que 1986, eu tenho 45 anos, então assim, a escola, Jaú, Rondônia, onde eu morava, nem atentou para isso, né? Meu pai que foi até a porta da escola para tentar conversar com os pais desses alunos que não quiseram aparecer. Então, assim, eu não podia deixar
essas coisas acontecer novamente com a minha filha. Nós estamos em 2022. A gente precisa ter o cuidado para que a gente possa trabalhar questões raciais dentro das escolas, e a gente tem lei para isso. E além disso, trazer um letramento racial para a sociedade, para que os pais não reproduzam o racismo e os filhos, né, crianças não negras, elas não reproduzam também isso. Mas isso é uma coisa ainda que tem muito para acontecer nesse Brasil de chancelamento. Rosilaine é uma das 11 milhões de mães solos brasileiras. Rapper, escritora, mãe e mulher preta, vive sob o velho estereótipo de que mulheres negras são naturalmente fortes. Sua personalidade e qualidades são deixadas de lado e suas dores e emoções silenciadas. São dores para sempre. Por mais que você tenha ali um acompanhamento psicológico, é para sempre igual. E esse impacto que aconteceu comigo, isso me gera até hoje gatilhos e dores. Entendeu? Como é que eu não vou poder chorar, né, nesse sentido? Eu sou ser humano, eu sou uma mulher preta que estou vendo a minha filha preta sofrer de novo, né? Situações vividas na infância podem marcar a vida de uma mulher até a fase adulta, gerando diferentes consequências psicológicas e sociais. Quais são os outros desafios enfrentados pela mulher hoje no Brasil? Como mudar essa realidade de preconceito e desigualdade? Esse é o tema do programa de hoje. A gente acabou de ver o desabafo de uma mãe que fala sobre gatilhos e dores que ela, enquanto mulher negra, enfrentou na infância, enfrenta agora e vê a filha enfrentando. E aí eu trago para você, Carolina, enquanto psicóloga, como que nós tratamos, como que vocês tratam essas nossas dores de mulheres negras que passamos por situações de racismo, ainda passamos, né? Uhum. E vemos os nossos filhos e filhas passando. Como cuidar dessa mulher? Eu acho que o que é mais, assim, grotesco, né, só comentando rapidamente, é que a gente sempre sabe que racismo é um fenômeno, né? É uma tecnologia também que a gente fala de dominação, de poder, enfim, e que ataca a gente fisicamente, emocionalmente, materialmente, né? A gente está falando de economia, né, e de outras possibilidades de mobilidade sociais, assim. Mas de pensar que a gente está vendo o vídeo que está falando agora, fala do tempo da mãe, e isso me fez também revisitar algumas memórias, né? Eu passei por umas violências parecidas, assim, imagino que a gente tenha passado também na nossa trajetória, né? Então é isso, quanto que às vezes ele só vai... Tem a passagem do tempo, né? E aí com essa passagem do tempo ele vai se reestruturando, vai se reformulando, mas sempre está lá de alguma maneira. Só que quando a gente fala desse lugar, desse enfrentamento, como a gente se fortalece, como a gente enfrenta, acho que uma das coisas que a gente precisa entender, e a gente, enquanto psicóloga, fala muito, é da construção de capital afetivo. Né? Então, é desse capital mesmo, que é desse acúmulo, né? Como é que a gente consegue potencializar, aumentar, porque começa nesses lugares mesmo, né? A gente fala da infância, então dos ciclos sociais, é na base familiar, e aí depois quando a gente amplia isso socialmente, costuma ser a primeira troca que é na escola, né? Na infância, e aí a gente começa a ver como foi o caso da Pretinha, né? Essa carência de capital afetivo, porque vai faltando zelo e atenção para essas microviolências pelas quais a criança vai passando, às vezes vai sendo reproduzida pela própria instituição, pela própria troca com professores, assim. Então, é daí que a gente começa a ver essa escassez desse capital afetivo, que vai ficando muito mais complexo se a gente vai falando da pigmentação, né? Então, dessas crianças que são as mais escuras, que a gente chama hoje de retintas, né? Até as mais clarinhas. Então, assim, é muito importante que a gente comece a entender o que é essa necessidade do letramento racial, sabe? Tem algumas diferenças, assim, algumas pessoas escrevem de formas distintas, mas a gente sabe que, enquanto brasileiros, eu falo muito da nossa realidade específica, a gente passa por um processo de alfabetização racial. E aí, o que eu quero dizer com essa alfabetização é que tem alguns gestos e algumas coisas com as quais a gente foi racialmente familiarizado e que a gente sabe o que indica algo pejorativo, né? E o que indicam algo que possa engrandecer uma determinada raça, um determinado grupo social, né? Então, assim, é uma alfabetização racial falar mal do cabelo dela, por estar trançado da maneira que está. A gente sabe que alguns gestos que indicam para a cor da pele fazem parte da alfabetização racial quando a gente quer diminuir o outro, né? E aí, quando a gente está falando, então, desse processo de cura, faz parte o letramento racial,
que se letrar racialmente é um processo que vai ser cotidiano, assim. Então, são das trocas que a gente vai estabelecer, né, com outras, seja do que a gente está consumindo, do que a gente está vendo, do que a gente está visitando, porque a gente se alimenta o dia inteiro, é importante a gente pensar nisso, né? Então, a gente se alimenta do que a gente está conversando com o outro, do que a gente está vendo, então, mídias, né, são filmes e a leitura. Então, eu acho que a partir desse letramento racial, da alimentação e do estímulo, né, aos afetos, é que a gente começa um pouco a elaborar esse processo. E você, no seu livro, Tainá, você conversou com você tem relatos de diversas mães, de diversas mulheres. Esse lugar da mulher, especificamente da mulher negra, que é quem você traz no seu livro, se sentir solitária nessa educação com os seus filhos, ele está presente no seu livro? Esses relatos vieram? Como que essas mulheres colocam isso, esse lugar da mulher negra nessa criação dessa criança que muitas vezes pode ser solitária até na dor? Sim, Thaís, eu fiz questão de homenagear, inclusive, Vilma Piedade, que traz esse conceito de dororidade para o livro, porque é o que nos conecta. Quando a gente assiste uma reportagem como essa dor não é longe das nossas vivências, né? Essa dor, ela está presente, ou na nossa vivência, ou na vivência das nossas irmãs, dos nossos parentes mais antigos, de alguma mãe, de alguma coleguinha na nossa escola. Isso não é uma realidade distante de nós, né? A dororidade, quando Vilma Piedade conceitua, ela fala que, para além da dor que é inerente a todas nós mulheres, que é a dor do machismo, que você bem traz na sua introdução do programa, ela fala também de algo que, para além do machismo, é o racismo. Então, mães pretas estão niveladas nessa dor, elas conhecem, a gente não precisa ter que explicar, a gente não precisa ter que, muitas das vezes, justificar essa dor, porque muitas das vezes, quando a gente chega num ambiente social e fala que nosso filho sofreu racismo, as pessoas normalmente questionam, nos colocam se não é exagero, se não subjetiva essa dor. Então, aqui, todas nós sabemos que dor que essa criança viveu, porque muitas das vezes eu costumo dizer que o ambiente escolar acaba sendo um ambiente mais perigoso, no sentido do racismo, porque o sistema educacional foi colocado e foi historicamente se fazendo na nossa sociedade para a figura onde a criança branca precisa de mais cuidado, a criança branca precisa de mais afeto. Vemos situações como festa junina, por exemplo, né? Quem é a rainha, quem é a eleita, qual é a pele que é tida como a pele que precisa de mais cuidado. Tem dados que falam sobre as crianças pretas, quando sofrem mordidas na primeira infância na escola, recebem muito menos cuidado. Então, eu consigo olhar nesse momento como um avanço, né? O meu livro trata de 37 escritoras. Então, a gente olha a nossa literatura infantil. Quantas de nós aqui, na nossa infância, pudemos ter acesso a escritoras pretas? É um número muito menor. Tem alguns desses relatos, as mães, elas relatam, como que elas relatam essa relação delas com a maternidade? Então, nós temos 64%, segundo o IBGE, de mulheres pretas solos nesse país. E isso é um número que é invisibilizado. Quando a gente fala de maternidade solo, a gente não fala da cor dessas mulheres. E a cor é negra. E a gente vê aí que as mulheres dentro do mercado de trabalho estão um número menor, a mulher negra está um número inferior e a mulher negra mãe solo um número muito menor. Então, é preciso que a gente cutuque, né, de alguma maneira, essa sociedade para que olhe para essa maternidade preta que tem um viés além de estar sozinha, solitariamente, né? A gente tem aí mães solos que têm filhos que não têm nem o nome do pai do registro, pais que são pais de pensão, a gente costuma dizer, né? Que são pais que financeiramente estão ali na conta bancária, mas que não estão no dia a dia dessa criança. E essas crianças também têm cor. Quem são essas crianças? São as crianças pretas. E enquanto nós, mulheres, estamos aí enfrentando diariamente essa sociedade que nos questiona, que, como bem disse, né, a mãe na reportagem, nós não estamos socialmente passíveis de um abraço, de um afeto. Você vê socialmente uma mulher negra chorando. Muitas das vezes é tido como uma maneira fria, não tem uma comoção social, né? A dor da mulher negra, ela não causa comoção social que uma mulher branca, que uma mãe branca, né? Temos aí recentemente o caso da Giovana, uma mulher branca que adotou crianças pretas, e a comoção
que houve e o poder que ela teve, né? De sua voz, de colocar. E quantas nós, diariamente, também sofremos, os nossos filhos sofrem racismo, mas nós sabemos as consequências que a sociedade nos coloca a E partir aí, do momento. quando a gente pensa nesses desafios de ser mulher, e principalmente de ser uma mulher negra, e de estar nesse lugar onde a nossa dor não comove, eu penso aqui, professora Yamara, se isso não tem uma relação, e com certeza deve ter, histórica, o fato da dor das mulheres negras não comover, a dor, né, das crianças negras não comover. E, historicamente, como que a gente tem uma explicação para isso, a dor da mulher negra não comover? Eu acredito que sim. Eu vou falar com base, né, assim, nas minhas pesquisas, na minha experimentação, também enquanto mulher negra numa sociedade, né, que é machista, é racista, né, e vendo a reportagem, né, me veio várias questões, né, na memória e conectando com a fala das duas colegas aqui que foram muito bem, né, se colocaram muito bem com relação, né, às suas questões, e a questão que está sendo posta em pauta nesse programa, mas quando eu olho para os dados das minhas análises, né, das minhas fontes de pesquisa, eu vejo que há uma certa continuidade histórica quando nós percebemos o lugar que essa mulher preta ocupa na sociedade brasileira. Eu costumo utilizar, né, o termo corpos femininos africanos, e aí quando eu falo, né, do período da escravidão, né, corpos femininos africanos escravizados, ou no pós-abolição, corpos femininos, né, negros. Então, o que eu percebo é que, no momento da escravidão, né, as nossas antepassadas africanas, elas vinham em menor quantidade do que os homens africanos para compor aquilo que era necessário para o desenvolvimento, né, tanto da sociedade colonial quanto da sociedade imperial. E se nós pensamos que a escravidão foi extremamente cruel de uma forma geral, porque existia aí a pouca alimentação, a vestimenta inadequada, né? Existia toda uma tortura física e psicológica. No caso das mulheres escravizadas, africanas e descendentes, nós temos ainda um outro elemento, que era justamente a violência sexual, né? Porque a gente muito ainda fala sobre a questão da miscigenação, mas miscigenação, né, quando a gente fala do período da escravidão na sociedade brasileira, isso significa estupro, na maioria das vezes. 100%? Claro que não. Nada é 100%. Mas nós temos uma violência muito diretamente relacionada à questão do próprio corpo dessa mulher. Então, é pensar que essa violência ela é física, mas ela também é psicológica. E que dessa violência podia e gerou muitas crianças. Então, é essa criança que nasce também dentro, né, de uma situação extremamente violenta, que é a própria escravidão, né, e o ato em si, né, da violência sexual, ela vai conviver também com outros tipos de violência. E quando a gente olha para a sociedade hoje, né, e vê que uma menina negra, né, está sofrendo diferentes formas de violências, né, dentro de um espaço que deveria ser um espaço da pluralidade, do diálogo, não é, da democracia, do aprendizado, do estímulo à intelectualidade, nós vemos que acontece justamente o oposto pelo fato dessa menina ser negra. Então, assim, pegando um pouco do que a Tainá trouxe, essa questão de pensarmos como nós éramos, é a questão da escola. Então, assim, eu descobri o racismo com 6 anos de idade. Então, é pensar... Dentro de uma sociedade, né, de uma família completamente miscigenada, e aí eu estou pensando em miscigenação dessa forma como eu coloquei aqui, a partir dessa violência, e tentar se entender, né? Assim, dentro dessa... Sabe, é uma questão muito... Embora eu tivesse uma família que tinha lá o pai e a mãe, né, isso também está sendo perpetrado dentro dessa família. Imagine para uma mulher que é mãe solo. Então, isso eu acho que dá para a gente... Não é, quadriplicar, né? Porque é muito maior. E isso a gente percebe historicamente. Período de colonização, período do Império do Brasil, a maioria das mulheres africanas e suas descendentes, elas tinham, né, que ter e criar os seus filhos, né, sozinhas. Por quê? Nos casos de estupro, geralmente era, né, o senhor, o português, o seu descendente, né, que acabava cometendo, né, a violência contra esses corpos negros. Então, não vai ter um pai, literalmente. Não é? Existiam famílias de escravizados, sim, elas existiam, elas estão nos documentos, mas nós sabemos que é um número muito pequeno, é um número muito irrisório se comparado com a maioria das sociedades, né? E aí vou falar do século XIX, que é o século que eu pesquiso efetivamente. Então, quando a gente olha, né, historicamente, né, nós podemos perceber uma certa continuidade nessas dores, nesses silenciamentos, nessa vida quase solitária dessas mulheres, né, nessa trajetória histórica. Sim. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo e já a Câmara Rio Debate está de volta.
O Câmara de Debate Especial Notícia Preta está de volta. Vamos ouvir agora o que as mulheres dizem sobre os desafios que elas enfrentam no dia a dia. Minha primeira entrevista de emprego, que foi na Vale, quando eu estava chegando no final, na última etapa do processo seletivo, eles perguntaram se tinha o problema de trabalhar com homem, porque ele não era emprego de mulher. E aí foi o meu primeiro baque que eu tive em relação a trabalho, por ser mulher, e não foi por conhecimento. Eles falaram que eles já tiveram problema com mulheres, que não soube se adaptar por ser um local de trabalho para homem. E eu saí de lá chorando, eu não quis mais tentar mais nenhuma entrevista de emprego no meu curso. Eu terminei meu curso, mas eu desisti. A coisa da objetificação da gente, do nosso corpo, independente de como a gente esteja vestida, posso estar super vestida ou posso estar com poucas roupas, sempre vai ter uma piadinha, que seja gostosa, que linda. Não são elogios, é um tipo de assédio. Eu amo fazer academia, então lá em Brasília, onde eu moro, não é muito acostumada a mulher de biquíni, essas coisas. Então, sair da academia, você já tem que vestir uma roupa mais apropriada para poder andar na rua, porque senão, para eles isso é um desaforo, né? Ver mulher de short curto, de topper. Então, são desafios que a gente tem que enfrentar todos os dias. Os desafios da mulher é conter, né? Porque se acham no direito de falar com a gente, o que bem entender e faltar com respeito, né? Então, esse é o nosso desafio, né? De viver uma sociedade, construir uma sociedade de amanhã melhor, né? Para que os homens tenham esse tipo de respeito com as mulheres. A gente acabou de ouvir aqui o que as mulheres acham sobre o machismo, como elas vivem com esse machismo diariamente. Eu trago para você, Carolina, uma pergunta muito simples. Como nós, mulheres, podemos enfrentar o machismo diariamente sem que isso nos adoeça? Eu acho que a resposta vai começar sendo simples também. Vai adoecer, né? Então, o que necessariamente é algo, né, negativo que se dá em si, assim, né? A gente sabe que vai ter o processo de adoecimento, então por isso a gente vai aceitá-lo e resignar diante disso? Não. Só que o que eu estou querendo dizer com isso, né? Quando a gente está falando de racismo, a gente está falando de machismo, a gente está falando de homofobias e outras mil violências, elas vão nos atravessar. Isso é um fato, sabe? Diariamente, assim, quando a gente faz parte desses grupos. Só que, justamente, quando a gente está pensando em estratégias de enfrentamento, como é que a gente pode enfrentar? Eu acho que, antes de tudo, é coletivizar. Né? Então, não tem como a gente pensar na questão sem pensar de maneira macro, né? E isso já é uma estratégia, querendo ou não, onde a gente consegue oxigenar, onde a gente consegue resistir mais. Mas não só, eu acho que uma das coisas que a gente precisa pensar também são nas nossas, além da promoção de políticas, né? Então, assim, porque a gente está pensando aqui cada uma a partir das suas áreas. Então, enquanto psicóloga, o debate não se esgota só num trabalho individual, então, que eu possa fazer na clínica, né? Isso tem que ser pensado além, de maneira ampla, mas eu acho que também precisamos trabalhar muito potencialidades, né? A gente veio conversando um pouco sobre isso nos bastidores, assim, do quanto que a gente trabalha muito a partir das dores, e é óbvio que precisa desse lugar, dessa validação, que muitas das mulheres trouxeram ali nos vídeos, né? Mas a gente precisa pensar também em como trabalhar já as nossas potencialidades, sabe? Não é num lugar de romantizar, né? Porque a gente já tem a sobrecarga. Então, não é para ir para o lugar do quão já fortes somos, já resistimos, né? Mas é do pensar também do nosso potencial transformador mesmo, que a gente consegue ter, das coisas que às vezes não ficam tão visíveis para a gente, mas do quanto que a gente serve uma de pilar para outra, né? Uma de lugar de ponte, lugar de fortalecimento. Então, assim, da gente reparar quais foram as estratégias, porque se até hoje a gente está conseguindo sobreviver, e não só sobreviver, mas transformar também, e transbordar e florescer quando possível, que a gente esteja atento às estratégias, que a gente está aqui até hoje, porque a gente tem inúmeras estratégias de sobrevivência, sabe? Inúmeras estratégias que são muito frutíferas para a gente. Então, eu acho que é mais ou menos essa dinâmica, assim, de entender que seremos atravessados, que a gente vai sofrer, mas que a gente tem inúmeras outras potencialidades que é muito preciso que a gente identifique e cada vez mais a gente venha a investir nelas, sabe? Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. E aí, pegando o gancho do que a Carolina trouxe pra gente, professora, a gente estava falando também nos bastidores sobre o ambiente, né, que é a academia majoritariamente
branco e muito ainda masculino, se a gente pode dizer assim. E hoje você, uma mulher negra, ocupa uma posição de destaque em 2 grandes universidades, as maiores do Brasil. Como que a senhora vive cotidianamente com esse machismo também dentro da academia? É muito complicado, né? Eu acho que essa solidão que nós falamos também, né, durante a nossa conversa, ela também existe. Eu acho que o trabalho de pesquisa por si só, o nosso trabalho de preparar a aula, né, é solitário, mas eu acho que ser mulher, né, dentro desse espaço, mulher negra, é muito mais solitário, né? Onde estão os nossos pares? Se nós pensarmos que a sociedade brasileira, né, composta hoje, segundo o IBGE, por 54% de pessoas pretas, e que nós mulheres somos a maioria da sociedade como um todo, e as mulheres pretas, o maior número de mulheres dentro desse quadro, é assustador olhar, né, para os lados, né, no seu cotidiano e não se ver, né, não ver os seus pares presentes, principalmente mulheres. E não é só pensando no quadro de docentes, né? Quando a gente olha para o quadro de discentes, embora tenha aumentado a partir da lei de cotas, né, ainda assim eu acho que nós poderíamos ser um número muito maior. Então, é pensar tanto para alunos, né, quanto para professores. É algo que ainda é doloroso. É desafiador ser uma das poucas mulheres nesse... Eu acho que chega a ser cruel, né? Porque você tem que provar o tempo todo que você é uma pesquisadora, que você faz ciência, né? Que você está ali porque você, né, atravessou todos né, os parâmetros possíveis, né? Mas a gente está, na verdade, por, né, esse ser mulher na sociedade brasileira, nós temos que quebrar vários paradigmas, né, que foram construídos historicamente. Né? Então, falar histórica, quando a gente entende essa questão, né, da construção histórica, acho que fica um pouco mais fácil de entendermos. Né? Então, sim, se nós tivemos, né, durante o Império, uma lei que proibia africanos, mesmo livres, de frequentar a escola, nós começamos a pensar, né, em que momento, né, a população negra começou a frequentar a escola. E aí é uma outra questão também que é interessante a gente pensar, né? Isso tem a ver também com as últimas pesquisas que eu tenho realizado. Mesmo tendo uma legislação que dizia que africanos livres não podiam frequentar a escola, né, africanos livres e seus descendentes e africanos, né, escravizados e seus descendentes aprenderam a ler e escrever. Então, tem alguns artigos já escritos sobre isso que demonstram justamente essa capacidade intelectual, diferentemente do que a menina que passou na entrevista sofreu na escola, dizendo que ela não era capaz, não é? Pôr em dúvida sempre a questão da nossa intelectualidade é algo que está muito presente na sociedade como um todo. Então, nós negros e negras podemos nos destacar nos esportes, na música, não é? Mas nesse espaço, nos outros espaços de poder, não é? Parece que não nos veem. E mesmo quando ocupamos, né, nem sempre somos reconhecidos. Sim, e aí nós, mulheres negras, somos atravessadas pelo machismo e também pelo racismo. A gente vai trazer alguns números agora aqui na nossa tela sobre maternidade solo. Total de mães solo no Brasil, 11 milhões. Percentual de domicílio chefiado por mulheres no Brasil, em 95 era 25%, em 2020 esse número dobrou, 50%. E aí eu volto com a Tainá Briggs, Tainá, porque essa realidade das mães solos no Brasil é exatamente o que você traz no seu livro. Essas mães, o que elas trouxeram para você de relato, o que mais eu posso falar assim te deixou surpresa e até tocada, né? Você também ocupando esse lugar de ser uma mãe solo. O que mais te tocou com esses relatos? Então, Thaís, o que a gente percebe é que essa maternidade é muito silenciada, né? Como esse número é tão alarmante, não choca a sociedade, né? 11 milhões. E aí a gente vê que é uma maternidade que é muito aguerrida e, de uma maneira inesperada, é uma maternidade muito questionada. Quando você vê o estigma até 15 anos atrás, esse termo é muito novo, maternidade solo, né? Eu venho do subúrbio do Rio. Solteira, né? Exatamente. E antes de mãe solteira, era mãe largada, né? Nosso vice-presidente, uma vez, já questionou, né? E muitas das vezes é questionado, nós somos questionadas. Será que você vai ser capaz de criar essa criança? E tem algum relato no seu livro que traz isso e que te tocou de alguma forma? Sim, sim. Duas coautoras, né, elas citam numas pretas que os próprios pais, os genitores, ao saírem de casa, eles questionam.
né? Você vai ser capaz de criar esse filho? Será que você vai ser capaz? Isso é uma fala muito corriqueira. É uma fala corriqueira de vizinhos, na vida social, de patrões dentro do mercado de trabalho. Quando você relata que você é uma mãe solo, né? Dentro do ambiente de trabalho já é questionado. Será que você vai ter capacidade de ter uma vida profissional? Uma vida profissional que vai ser uma vida profissional que vai alavancar, já que você vai criar sozinho. Mas a gente sabe que nos lares, muitas das vezes com a presença masculina, na prática é uma maternidade solo. E aí, pegando esse gancho que você trouxe, Tainá, desse lugar do pai, que muitas vezes é até presente, mas falando da relação do pai com o trabalho, eu vou trazer outros números aqui pra gente no telão, que retrata exatamente isso, a nível de ocupação de mulheres com filhos até 3 anos, 54%, sem filhos, 67%. Agora, quando a gente fala da ocupação dos homens com filho até 3 anos, 89%, e sem filhos, 83%. O que isso significa? Isso significa que o homem, além dele não ter a sua capacidade questionada, será que ele vai conseguir, ele não se priva de trabalhar para poder ficar com o filho, né? Diferentemente do que acontece muitas vezes com nós, mulheres. E aí eu trago mais uma vez aqui para você, Carolina, eu já ouvi algumas vezes falar desse lugar do homem, o lugar do homem nunca é ser questionado, mas o lugar da mulher sempre é questionado, seja ele no mercado de trabalho, ou seja ele, será que você vai conseguir cuidar do seu filho? Como nós, mulheres, trabalhamos isso com nós mesmas, né? Praticamente uma autossabotagem que muitas vezes a gente se questiona. Ele está perguntando se eu vou conseguir. Será que eu vou conseguir? E que muitas vezes pode ser o reflexo desses números aqui, onde a gente abre mão da nossa vida profissional para poder cuidar dos nossos filhos, porque muitas vezes os pais não fazem. Eu acho que começar falando de 2 coisas, assim, né? A gente entender de uma vez por todas os efeitos da sobrecarga, né? E aí a gente também entender o que eu falo mais clinicamente, eu trocando, né, com os meus, quando eu digo com os meus, com psicólogos, assim, normalmente, né, pretos, que a gente fala sobre pessoa vulnerabilizada e a gente fala sobre vulnerabilidade, né? Que tem uma diferença, assim, mas é de um conceito mais do que a gente trabalha. Num sentido de, quando a gente está falando de sobrecarga, né, e aí que a Tainá estava falando da maternidade, assim, só lembrando também, né, que a gente estava falando sobre, nos bastidores, o direito que a gente tem ou não à maternidade, que a gente já teve políticas de controle de natalidade voltadas para a gente também, né, e isso é muito importante se pensar. Mas sobre a questão da sobrecarga, esse lugar de como que, além da gente ser muito desqualificada nas nossas capacidades de conseguir criar o outro, ao mesmo tempo é colocado para a gente o quanto que é única e exclusivamente responsabilidade nossa. É um jogo de teia muito complexo de se entender, né? E aí, como é que a gente começa a quebrar isso, assim? É entendendo que somos pessoas que socialmente vamos sendo vulnerabilizadas, né? Então, pelos nossos arredores, né? Pelas nossas redes de apoio, enfim, que muitas das vezes ficam escassas para a gente, mas que a gente precisa construir um processo de se vulnerabilizar, e eu estou dizendo no sentido de humanização, que a gente está falando todo esse momento aqui, que racismo, machismo, tudo isso vai nos retirando da nossa humanidade. Então, a gente está falando de ressignificar, a partir do que nos faz sentido, né? Essa construção de humanidade para a gente, e aí se vulnerabilizar, se entender vulnerável, inclusive entender a nossa humanidade. Que a gente tem o direito a respiros, a gente tem direito a pausas, a gente precisa construir redes de apoio, sabe? Que eu sei que para muitas às vezes não é possível, né? Mas como que a gente vai encontrando isso e vai construindo isso, inclusive a partir de alguns momentos de diálogo e trocas, começa do pequeno, sabe? Um outro elemento que eu achei bem interessante ali pensar é que quem na verdade, são aqueles que ocupam os maiores cargos, né, nas grandes empresas, quem é aquele que oferece o emprego, não é? Então, se essa pessoa que está ali é também um homem, é claro que ele vai pensar, bom, dentro dessa sociedade que foi forjada, né, tendo por base uma sociedade patriarcal do passado, esses valores estão presentes. É esse homem que está nesse lugar de poder que está contratando. E se ele também está dentro dessa sociedade, né, que tem aí a forja da sociedade patriarcal, é claro que ele não vai contratar mulheres. Se aproximar um pouco daquela realidade. Exatamente. Então, assim, fica muito também, difícil. Né, professora? A gente vê nas frentes de cultura, né? Quando eu fui fazer a pesquisa para umas pretas, para esse livro, eu percebi o quanto esse ambiente é masculinizado. A literatura é muito branca e muito masculina.
né? Então, nós estarmos aqui num programa que fala dessa temática, comandada com uma apresentadora preta, a gente percebe os avanços e a urgência desses avanços, né? A nossa literatura, ela não fala sobre nós, né? Quando a gente fecha os olhos, vai imaginar uma personagem, né? Quando fala quem nos escuta e quem vai publicar as nossas pesquisas. Vamos pensar Conceição Evaristo, não é? Vamos pensar em Maria Carolina de Jesus. Não é? Vamos Incrível, mais. exatamente. Eu lembrei da Conceição justamente por isso, que ela tem toda uma trajetória, foi empregada doméstica, faz mestrado, doutorado, começa a escrever, escreve muitíssimo bem, né? Falando também de dores, mas não só, né? Mas ela só é reconhecida publicamente com 70 anos. Não é? Então, assim, é pensar toda uma trajetória que vai sendo, muitas das vezes, burlada, né? Só queria fazer um comentário, assim, um adendo, quando até você fala nossa literatura, só para a gente fazer um acerto, assim, da literatura dita universal, né? Assim, exatamente. Porque é o que é apresentado para a gente, porque hoje a gente está também até racializando o debate, mas a gente também tem os povos indígenas, né? A gente tem várias outras coisas que nos compõem, assim, várias outras culturas, né? E pessoas que vão nos compor a nível de população brasileira. Só que, assim, o que nos é apresentado, e seja de narrativa histórica, seja da escrita, é uma dita universal, né? Então, quando ela traz Conceição, assim, porque senão a gente entra... Que é isso que nos foi apresentado, um debate desonesto, né? Do que a gente tem. Por exemplo, falando da minha área, há muito tempo a gente está falando sobre como tentar repensar, ressignificar. A gente tem Neuza, a gente tem Virgínia Bicudo, tem Fanão, Aparecida Bento aí. Então, assim, ainda a galera atual, né? A gente tem Roberta Federico, Lucas Veiga, todo mundo está debatendo isso há muito tempo. E aí a gente cai num lugar mesmo de um debate desonesto que tem esse apagamento, né? Porque foi o que nos foi apresentado de literatura e de conhecimentos, mas que não necessariamente vai contemplar a gente, né? Mas é importante porque os alunos começam a contestar, né? Hoje nós temos uma posição de quem... Exatamente, isso é importante. E começa lá na infância, né? Sim, exatamente. Meninas, eu agradeço a presença de todas aqui. Foi um prazer conversar e debater sobre esse assunto tão importante com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e também aí em casa. Muito obrigada pela sua audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais no Câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.